Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Gadelha. Eu sou médica endocrinologista formada pela USP e sou coordenadora da residência médica de endocrinologia aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa primeira aula da Semana do Diabetes Cardio Papers, eu selecionei 5 erros que você não pode, não deve cometer no tratamento ambulatorial do paciente diabético tipo 2. Então, você que trabalha endocrinologista, clínico, nefrologista, médico de família, cardiologista, enfim, qualquer especialidade que lida no consultório com pacientes diabéticos, não pode deixar passar esses 5 erros aqui que a gente vai falar nos próximos minutos, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro deles, que é a inércia terapêutica. Então, inércia terapêutica, começando pelo mais básico, é justamente o fato de você olhar uma coisa que não está certa e não fazer nada sobre aquilo. No caso do diabetes, é justamente aquele caso em que você recebe um paciente, vê que ele está fora do alvo de tratamento e finge que não é com você, por exemplo. Ou então você até vê que ele está fora do alvo, mas você fala assim, seu fulano, vamos fazer o seguinte, vamos controlar essa parte aqui da pressão, mas essa do diabetes a gente deixa para fazer daqui a 6 meses, porque o senhor vai caprichar na dieta, o senhor vai tomar seus remédios melhor, e nisso a gente se engana, o paciente se engana e ele se prejudica. Então vamos ver por que a gente não deve fazer isso. Então, esse daqui é a recomendação mais atual do ACE, que é o grupo de endocrinologistas clínicos americanos de 2019, que recomenda que, para pacientes que tenham glicada menor que 7,5, ou seja, um diabetes leve, a gente possa fazer apenas uma monoterapia, com a droga que você escolher, com a droga que você tiver à disposição. Pode ser metformina, pode ser sulfa, no SUS, pode ser indô-DPP-4, as mais modernas, o que for. Mas se o paciente já na entrada, ele já tem uma glicada acima de 7,5, então a recomendação mais moderna é que você já faça uma terapia dupla, que consiste em metformina mais qualquer outro agente, certo? Então, isso é um erro muito comum. A gente vê paciente que chega, recebe o diagnóstico de diabetes hoje, com a glicada de 8,5, 9, e você fala, não, eu vou dar só metformina para ele, porque afinal de contas, metformina baixa 1,5 ponto de glicada, ele vai controlar a dieta e tal, daqui a 6 meses ele volta. E isso a gente sabe que na melhor das hipóteses, no sistema público. Ou seja, você vai esperar esse paciente voltar e muitas vezes ele vai voltar igual ou pior. Se você fizer uma terapia dupla logo de cara, você aumenta muito a chance de colocar esse paciente num alvo glicêmico adequado, mesmo que depois você tire alguma medicação, se for o caso, entendeu? Mas a recomendação atual é que você já faça isso logo de cara. Essa recomendação também é seguida pela Sociedade Brasileira de Diabetes na sua última recomendação de 2019 e que fala a mesma coisa. Para pacientes que tenham glicada menor do que 7,5, eu posso fazer uma monoterapia, nesse caso com metformina, e se eu tiver já uma glicada entre 7,5 e 9, eu já devo sim fazer uma metformina combinada com o segundo agente. Ou seja, é uma recomendação da nossa sociedade brasileira também fazer isso. E é um erro muito comum que eu tenho certeza que se você não fez e trata paciente diabético, se você não cometeu esse erro ainda, é porque não trata de paciente com diabetes, porque todo mundo já fez isso, tá? E por que isso é tão importante? Então, a gente fala muito de efeito legado. O que é esse legado? O legado positivo é aquela história de que o paciente diabético, ele precisa estar bem controlado desde o início do tratamento e que mesmo que depois ele descontrole um pouco, aquele controle inicial que ele obteve, por exemplo, no primeiro ano, já é muito importante para diminuir o risco de complicações. Isso foi visto, por exemplo, no clássico estudo KPDS, no seu segmento de 10 anos, aqueles pacientes eles foram até perdendo o bom controle glicêmico, mas aqueles que faziam parte do grupo de melhor controlados do comecinho, eles tiveram menos complicação. E aqui eu mostro para vocês que o inverso também é verdadeiro, que é o legado negativo, né? Esse aqui é um estudo prospectivo que avaliou pacientes diabéticos por mais de 5 anos e foi visto que teve um grupo que conseguiu obter uma glicada menor do que 7 já nos primeiros 6 meses, enquanto que outro grupo
conseguiu também uma glicada até de certa forma controlada, menor do que 7,5, mas demorou mais tempo, mais do que 2 anos, né? E o que é que a gente vê? Que só essa diferença de 12 meses, ao longo de 5 anos, já foi responsável, ou não sozinho, claro, mas contribuiu para o aumento do risco de infarto em 67%, AVC em 51%, IC em 64% e eventos compostos em 62%. Ou seja, você deixar para lá uma glicada ruim no início do tratamento, você está prejudicando o seu paciente. É melhor que ele fique muito bem controlado logo no início, tá? E aí, essa é a nova recomendação da ADA 2020. Eu não espero que vocês consigam ver todos esses pormenores. A gente fala sobre cada uma dessas coisas no nosso curso completo de diabetes. Mas eu só quero mostrar para vocês que lá no cantinho, uma coisa que ele mostra e que a gente muitas vezes esquece é justamente isso, que para você evitar essa inércia terapêutica, você deve reacessar e modificar a terapia a cada 3 meses, certo? Para intensificar a terapia quando necessário. Eu sei que muitas vezes a culpa dessa inércia não é só nossa, do médico. O paciente também às vezes tem uma negação da doença, desconhece as complicações, tem a questão do custo, tem a questão do medo da hipoglicemia. A gente também tem os nossos problemas relacionados ao sistema de saúde, com falta de insumo, tudo isso. Mas a gente também não pode se isentar da nossa parcela de culpa, certo? Então, claro, tem falta de tempo na consulta, tem falta de equipe multidisciplinar, eu sei que tem tudo isso. Eu trabalho em hospital público também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa inércia terapêutica não pode ser por falta de conhecimento médico das medicações disponíveis, nem por falta de conhecimento das recomendações mais modernas. Então, a gente ajuda muito com isso no nosso curso completo de diabetes, para a pessoa conseguir entender tudo que tem de novo e de velho também, que a gente ainda usa, e saber qual que são as recomendações mais atuais. Mas aí é importantíssimo vocês entenderem a necessidade de a gente conseguir fazer um tratamento muito intensivo logo de cara. Segundo erro. Se o paciente tiver um evento cardiovascular prévio, você deve usar um inibidor de SGLT2 ou um análogo de GLP-1, independente da glicada. Como é, Patrícia? É isso mesmo? Isso mesmo. Então, isso está escrito na recomendação desse ano, de 2020, da American Diabetes Association, em que ele recomenda que, claro, a metformina não saiu como primeira linha, mas que se eu tenho um paciente em prevenção secundária ou de alto risco para doença cardiovascular, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, eu deva considerar, independente do valor da glicada, você acrescentar ou um análogo de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Se a doença cardiovascular predominar, como uma doença cardiovascular prévia, aí nessa recomendação ele coloca como um análogo de GLP-1 ou um SGLT2. Já se o problema for insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, uma fração de ejeção abaixo de 45, ou uma albuminúria, ou um clearance reduzido, aí a preferência seria pelo SGLT2, tá? Eu sei que é uma sopa de letrinhas danada, essas novas classes de hipoglicemiantes orais, e aí eu vou refrescar um pouco só da memória dessa questão do SGLT2. No curso completo da gente de diabetes, a gente tem, acho que a maior aula que tem no curso é da classe dos inibidores de SGLT2. Mas para quem está esquecido, para quem não está familiarizado, essa é uma classe mais recente, na qual ela vai inibir, essas drogas vão inibir esse cotransportador de sódio e de glicose que tem no túbulo contorcido proximal. Tem um pouquinho de SGLT1 também, mas o inibidor é específico de SGLT2. E aí, o que acontece? Esse inibidor de SGLT2, ele vai evitar que ocorra essa reabsorção natural de glicose e de sódio, promovendo, então, uma glicosúria, certo? E aí, o que acontece quando eu faço isso? O que a gente sabe é que os pacientes normais, saudáveis, começam a ter glicosúria quando atingem uma glicemia em torno de 180.
E já é sabido que no paciente diabético você tem um upregulation desses cotransportadores. Então, é como se o paciente diabético, além de estar com a glicose alta, esse transportador ainda age mais para reabsorver mais glicose. Então, ele só começa a excretar a glicose na urina quando já está próximo de 250 no sangue. E aí, o tratamento com essas drogas faz com que ele volte a esse limiar renal para a excreção da glicose lá para trás. Então, quando o paciente está com glicemia em torno de 70, 90, você já começa a ter glicosúria. A glicose, ela é um agente osmótico, né? Então, ela vai puxar água. E isso vai provocar uma diurese osmótica. E como eu falei anteriormente, ele é um cotransportador de sódio e glicose. Então, vai promover também uma natriurese. Consequentemente, eu vou ter melhora também, uma pequena queda de pressão sistólica. E é um dos mecanismos pelos quais eu vou conseguir ter melhores desfechos de insuficiência cardíaca, inclusive em pacientes não diabéticos, que foi o que foi visto no DAPA-HF. Então, essa classe de drogas, ela é de primeira escolha para associação com a metformina, se o paciente tiver essa questão de insuficiência cardíaca ou de doença renal crônica. E ela também foi uma classe que foi capaz de reduzir MACE, de infarto, AVC, morte cardiovascular, nos principais estudos de segurança cardiovascular. As 3 drogas, dapaglifosina, canaglifosina e empaglifosina. No caso, a empaglifosina conseguiu um número maior, provavelmente porque eram pacientes mais graves, mas todas elas obtiveram redução de MACE. Portanto, por isso, foram agora colocadas como assim, uso independente de glicada para esses pacientes diabéticos com essas complicações. E existem também, claro, como eu falei, os análogos de LP1. E aqui eu só citei os estudos, no curso a gente fala sobre cada um deles e as suas peculiaridades, mas os que a gente dispõe aqui no Brasil são liraglutida, semaglutida e dulaglutida, e a gente tem estudo de segurança cardiovascular de cada um deles, e os 3 mostraram também segurança cardiovascular e benefício cardiovascular com redução de MACE. Tá? Então, seja uma classe ou seja outra, a depender se predomina doença aterosclerótica ou IC, é recomendado que você use para esses pacientes. Eu sei que tem a questão do custo, eu sei de tudo isso, mas como eu falei antes, você tem que saber que isso existe, você tem que saber que isso é uma recomendação para que você possa propor isso para o seu paciente, certo? Terceiro erro. Se é um paciente diabético com IC, eu não vou optar por um inibidor de DPP-4, principalmente saxagliptina e alogliptina. Então, os inibidores de DPP-4 são outra classe de drogas antidiabéticos, tem uma aula só deles no nosso curso, no curso completo. E eu coloquei aqui só para refrescar a memória, que a gente tem vilda, cita, saxa, lina e alogliptina, e tem todas essas apresentações e posologias. No entanto, o que eu tenho que reforçar é que eles também, quase todos, têm estudos de segurança cardiovascular, eles são seguros do ponto de vista de eventos, de aparecimento de novos eventos cardiovasculares. Eles não são benéficos, assim, eles não são protetores, como as 2 classes que eu mostrei anteriormente, mas eles também não causam malefício, eles são neutros, do ponto de vista de doença aterosclerótica cardiovascular. No entanto, principalmente a saxagliptina, no seu estudo de segurança cardiovascular, mostrou o maior risco de hospitalização por IC. E a alogliptina mostrou uma tendência de risco. De forma que, assim, não deve ser uma classe que você vá optar, que você vá preferir em pacientes com IC, visto que você tem outra classe muito mais benéfica e muitas vezes com custo similar. Tá? Então, para paciente que tenha diabetes e que tenha IC ou risco de IC, prefira ISGLT2, até porque o custo não é muito diferente do que os inibidores de DPP-4.
E isso está lá escrito na recomendação mais atual de atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardio, que saiu no final do ano passado, no qual ele coloca que é recomendado o inibidor de SGLT2 em pacientes com diabéticos sem sintomas de C, mas que tenha elevado risco, e que é contraindicado aquele só coloca a saxagliptina em pacientes com diabetes sem sintomas, mas que tenham risco para IC. Quarto erro, eu preciso insulinizar pacientes diabéticos tipo 2 sempre que eles tenham sintomas de insulinopenia, que é o que é isso? Aquele paciente que está emagrecendo, catabólico, com muitas poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia, ou então aquele paciente que tem uma glicada acima de 10, ou então aquele que tem glicemias acima de 300. Eu preciso insulinizar esse paciente. Patrícia, Ave Maria, será que eu não posso associar 2 drogas, 3? Veja, não quer dizer que você insulinizou esse paciente hoje, ele vai ficar insulinizado, principalmente se ele tiver nos primeiros anos de diabetes tipo 2. Mas, se você não insulinizá-lo nesse momento, ele dificilmente vai sair dessa glicotoxicidade. Então, é recomendado que, diante desse quadro, você opte pelo tratamento de insulina. Não existe nenhuma outra droga que consiga resultados tão rápidos quanto a insulina para esse cenário clínico de paciente diabético. E eu tenho certeza que se você trata diabetes, você já viu muitos pacientes com glicada acima de 10 sem estarem insulinizados. Ou seja, é um erro que não se pode cometer. Como eu já falei, então, na presença de qualquer uma desses sinais de alarme, digamos assim, a gente precisa iniciar uma terapia injetável que contenha insulina. Pode ser só uma insulina basal ou pode ser uma associação mais moderna que a gente dispõe hoje, que é da insulina associada com análogo de GLP-1 na mesma caneta. No nosso curso a gente fala mais sobre isso, é uma coisa mais específica, mas isso já existe. Se ele tiver só com a glicose acima do alvo, mas não tiver com esses critérios, você também vai optar e já está em terapia dupla ou tripla, você também vai optar por uma terapia injetável, mas nesse caso pode ser só um análogo de GLP-1. E isso é adaptado tanto da ADA quanto do ACE, tá? Se você optar por uma insulinoterapia basal, simples, que qualquer posto de saúde consegue fazer, você vai iniciar com 10 unidades por dia ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo, bedtime, na hora de deitar. Por que é na hora de deitar? Porque o seu objetivo é controlar a glicemia de jejum. Ou seja, o paciente pelo menos amanhecer o dia bem para ver se ao longo do dia as drogas orais dão conta de segurar a glicemia. Pode ser com a velha e boa insulina NPH, deve. Mas se você tiver disponível, você pode utilizar glargina, Levemir ou insulinas mais modernas de ultra longa duração, como insulina degludeca, por exemplo. Qualquer uma delas está valendo. O que não pode é deixar esse paciente sem insulina. E por último, a gente tem que corrigir as drogas para função renal. Na hora da prescrição, o paciente diabético tipo 2 é um paciente muito polimedicado, você até se lembra de outras coisas, mas acaba às vezes esquecendo dessa questão da correção das drogas dos hipoglicemiantes orais para função renal, e esse é um erro que a gente também não deve cometer. Então, aqui é um resuminho. Para paciente que usa metformina, ela é contraindicada se tiver um clearance menor do que 30, mas se tiver abaixo de 45, eu preciso ajustar. Sulfonilureias não são recomendadas de forma geral para clearance abaixo de 30, com exceção da glipizida, porque ela tem metabolização hepática. A pioglitazona não precisa de ajuste, mas ela não é uma droga que a gente vai fazer para um paciente renal crônico, uma vez que ela também acarreta edema, enfim. Inibidores de DPP-4 precisam ter sua dose ajustada com clearance abaixo de 60, com a única exceção da linagliptina, que é o Trienta. Inibidores de SGLT2 são contraindicados com clearance abaixo de 45 até o momento, e os análogos de GLP-1 são contraindicados com clearance abaixo de 30. E as insulinas, não é que elas tenham uma tabela de ajuste tão certinha, feito tem as drogas orais, mas na prática, a gente vê que à medida que o paciente diabético vai deteriorando a sua função renal, muitas vezes aquela insulina passa a circular mais tempo e tem maior risco de hipoglicemia. Então, de forma geral, a gente precisa ir reduzindo as doses e esses
aqui pode ser uma conduta a ser adotada, de reduzir para metade da dose em pacientes com clearance muito baixo, tá? Mas isso aqui é muito na tentativa e erro. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, que vocês prestem mais atenção nesses erros que eu falei para não cometê-los. A próxima aula de diabetes, essa nossa semana de diabetes cardio papers, vai ser para quem trata de pacientes no hospital. Então, quem trabalha em emergência, quem trabalha evoluindo paciente internado, porque a gente vai falar sobre os erros que você também não deve cometer no manejo hospitalar do paciente diabético tipo 2, que interna. Tá bom? Até lá, eu espero vocês.